Brasileiros todos deste Brasil, eu demorei para lançar outro vídeo, mas aqui está. Está se aproximando uma data muito importante em novembro deste ano, que é o dia 14. Sim, dia 15 de novembro agora é o feriado da Proclamação da República. Mas o que pouca gente sabe é que no dia anterior, domingo, no dia 14 de novembro, completa-se 100 anos da morte da princesa Dona Isabel do Brasil. Isso mesmo, a princesa Isabel morreu no dia 14 de novembro de 1921 e agora, nos próximos dias, no próximo domingo, completa-se 100 anos e este centenário não ficará em branco. Não por causa desse vídeo, obviamente, mas porque o Museu Imperial fará um evento virtual, um congresso virtual, para tratar sobre este tema, sobre a vida, os vários aspectos da vida da conhecida como Princesa Isabel. Então, é importante a gente falar um pouco aqui de alguns aspectos pouco explorados e, claro, fazer aqui também a chamada para que vocês participem desse evento do Museu Imperial, que será transmitido no canal do museu nos dias dos 16 ao dia 19, na semana que vem. Se você está vendo esse vídeo nessa semana, e eu vou falar em uma das mesas sobre a contribuição do livro Alegrias e Tristezas. Aqui está, já está tudo marcado aqui, vocês me desculpem esteticamente. Alegrias e Tristezas, de Bruno da Silva Antunes de Cerqueira e Maria de Fátima Moraes Argon. O Bruno vai estar mediando esta mesa e a Fátima Argon trabalhou durante décadas como a chefe do arquivo do Museu Imperial. Então, esse livro realmente é muito importante. Eu pude fazer a resenha dele para ser publicado justamente pelo Museu Imperial na publicação que vai ser feita no ano que vem, justamente a respeito desse evento, desse congresso que vai acontecer agora. E principalmente eu vou falar sobre a contribuição desse livro para os estudos do Terceiro Reinado e do exílio da família imperial. Então, sobre isso especificamente, vocês podem acompanhar lá no dia 17, quarta-feira, às 10 da manhã, no canal do Museu Imperial. Tá certo? Vai ser muito bom tê-los todos assistindo não só essa parte, mas todo o evento. De qualquer forma, eu quis fazer esse vídeo, primeiro para que a gente tenha um vídeo antes do dia 14, de completar o centenário da morte dela, porque eu acho que, primeiramente, é irônico para mim que ela tenha morrido no dia 14 de novembro, na véspera de mais um aniversário da Proclamação da República. Uma das coisas que o livro do Bruno e da Fátima nos dizem, mas não só eles, a historiografia, os próprios textos autobiográficos de Dona Isabel nos dizem, é que, de fato, a Proclamação da República e o consequente exílio dela e de sua família foi um golpe muito duro para ela. Muito duro. Muito triste, digamos assim, quando você olha para o lado pessoal, o que significou para ela e para a família não poderem mais estar no Brasil. Isso é um dos temas explorados no livro, mas o que eu gostaria de falar aqui é sobre a relação dela com a Proclamação da República. Porque uma das coisas que a historiografia sempre indicou, embora não se aprofundasse, mas que aqui no livro Alegrias e Tristezas fica muito claro, é uma tese segundo a qual a Proclamação da República teria sido um golpe militar, não contra o segundo reinado, mas sim contra o terceiro reinado. Por quê? Porque alguns indícios que o livro demonstra, e alguns deles a gente pode citar aqui, levam a crer que a República foi feita e apoiada por pessoas que tinham uma certa aversão ao que poderia vir depois da morte ou da abdicação de Dom Pedro II, que viesse primeiro. Então, o reinado de Isabel seria um engodo, seria um problema para muita gente. E por quê? Porque, e também aqui é uma tese do livro, do Bruno e da Fátima, mas que muita gente já vem comentando há algum tempo, é que ao redor de Dona Isabel
foi se formando um grupo abolicionista que enxergava no Terceiro Reinado a melhor possibilidade para a redenção do país no que diz respeito à abolição da escravidão. E isso é muito claro quando a gente pesquisa sobre André Rebouças, o engenheiro negro. A gente tem um vídeo no canal sobre ele, o homem que acabou com a escravidão, Joaquim Nabuco, até mesmo José do Patrocínio, que apesar de ter apoiado a República, foi justamente a pessoa que criou a alcunha de redentora para Isabel, assim que ela assinou a Lei Áurea. E outros, a gente tem o Alfredo Toné, a família Mendes de Almeida, entre outros, o Visconde de Ouro Preto, né, os políticos, o João Alfredo Corrêa de Oliveira, tantos outros políticos importantes aí que o Dantas, né, o Manuel Pinto de Souza Dantas, e outros que estavam do lado da Isabel, não só para apoiar a abolição da escravidão, mas para formar ali um grupo favorável ao Terceiro Reinado. Porque, de fato, como vocês sabem, o movimento abolicionista foi um dos maiores movimentos sociais da história do Brasil. Tem um livro da Angela Alonso, Flores, Votos e Balas, que trata muito bem sobre esse tema, embora seja quase um dos únicos livros que discorre sobre isso, mas que mostra realmente o surgimento desse movimento em todos os tecidos sociais, chegando inclusive até a princesa regente imperial, a Dona Isabel, que fazia parte do que o Joaquim Nabuco chamou de abolicionismo dinástico, dividindo o abolicionismo em tipos distintos, a depender justamente do âmbito em que atuava cada um. Então, a Dona Isabel representou isso dentro, né, da família imperial, como chefe de Estado e chefe de governo, né, grosso modo. A gente já falou sobre isso também aqui, a diferença entre o chefe de Estado e o chefe de governo na monarquia do Brasil. Mas também é importante dizer que ela atuou diretamente pela abolição da escravidão, como a gente também já falou em outros vídeos aqui. Ela armou a demissão do Barão de Cotegipe, que havia sido ali o presidente do Conselho de Ministros já por 3 anos, o que na época era bastante tempo, se comparado com a média, para escolher o João Alfredo Corrêa de Oliveira, que também era do Partido Conservador, mas que era abolicionista, e a sua escolha foi condicionada ao fato dele apresentar a Lei Áurea, essa proposta, na Câmara e no Senado. Então, ela agiu para que o Barão de Cotegipe se demitisse, usando as atribuições do poder moderador, escolheu o João Alfredo Corrêa de Oliveira sem nem perguntar ao Cotegipe que ele indicaria para ser o seu sucessor, e, digamos que agiu dentro das suas atribuições para que a Lei Áurea fosse proposta e aprovada. Então, houve uma ação que, inclusive, até impressionou alguns abolicionistas. Obviamente, isso teve um impacto, o livro conta isso, e isso sim já é um tema que a historiografia explorou bastante, a relação entre o advento da República e a abolição da escravidão, mas sobre um ponto de vista um pouco diferente, né? Aqui não é simplesmente a ideia de que o Império caiu de maduro, que os tempos já estavam avançando, o Império apresentava muitas contradições, e aí caiu e não tinha mais o que fazer. Na verdade, a teoria do Alegrias e Tristezas e também de outros historiadores é que a República foi uma reação. A República, segundo as palavras do próprio Bruno, teria surgido como um movimento reacionário. E ele vai além, racista, porque também era contra o direito e a cidadanização dos ex-escravizados. De forma que a ação da Isabel pela abolição sem indenização aos fazendeiros, isso é importante também, e a relação que ela tinha com os políticos abolicionistas e o fato dela ser mulher, acabaram pesando contra ela, de forma que essa reação contra as suas ações, que poderiam ainda ser piores, caso o Terceiro Reinado, piores, entre aspas, né? Piores para essas pessoas,
para os fazendeiristas, digamos assim, né, aqueles reacionários que não aceitavam justamente a abolição da escravidão. E mais, a abolição da escravidão foi aprovada inclusive por muitos fazendeiristas, mas com a ideia de que não fosse além disso. Então os planos de André Rebouças, de Joaquim Nabuco e de outros abolicionistas de inserção dos ex-escravizados na sociedade por meio de posse de terra e de educação representavam para algumas pessoas um certo problema. E então a verdade, segundo o livro também, seria de que, ainda que a República não tenha sido instaurada pelos fazendeiristas, pelos reacionários em si, foi pelo Exército, que tinha, sim, dentro dos seus quadros, muitos positivistas, que eram a favor de uma ditadura republicana, que também nós já falamos aqui bastante nesse canal, em outros vídeos, mas também pessoas do Exército, medalhões do Exército, como Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, que não eram positivistas propriamente, mas que tinham, e o livro indica isso, aponta aí para novas pesquisas poderem aprofundar, as relações do Marechal Deodoro, por exemplo, com os políticos fazendeiristas anti-abolicionistas. Embora a gente saiba que o Exército era abolicionista não, o Exército era contra a continuação da escravidão, era contra a perseguição de escravos fugidos, enfim, uma série de questões relacionadas com isso. Mas é fato também que o Deodoro poderia ter tido relações de proximidade com políticos muito fortemente contrários à abolição da escravidão. No livro, o Bruno aponta, por exemplo, a possibilidade de que o Marechal Deodoro quisesse nomear, no lugar do Visconde de Ouro Preto, que foi o ministro que ele derrubou para instaurar a República, a ideia era não instaurar a República a princípio, era derrubar o ministro Ouro Preto e chamar o Paulino Soares de Souza, que era o filho do Visconde do Uruguai, que lutou ferrenhamente contra a abolição da escravidão. E não apenas isso, nomear como chefe de polícia no Rio de Janeiro um sujeito que era inimigo de morte, por exemplo, da Guarda Negra da Redentora, que era uma guarda formada por negros para defender a Isabel e o Terceiro Reinado. Então aí você vê que existe uma relação uma possível relação bastante forte aí entre a proclamação da República, da maneira como aconteceu, e o advento do Terceiro Reinado, o advento da Isabel como imperatriz. Então, as relações, claro, vocês leiam o livro, né, quem tiver a oportunidade, acompanhe aí todo o evento do Museu Imperial, que certamente vai tratar sobre essa relação também, mas fica aqui a nossa lembrança do centenário, da morte dela, que é um evento, a morte da Isabel, como eu também digo na resenha, ela é um evento esquecido, digamos assim. É muito bom que exista esse congresso para aproveitar o centenário e trazer um pouco da memória dela à tona e de todos os temas, os âmbitos que giraram em torno da vida dela. Se você imaginar que a ação dela e a proclamação da República tem relações com o abolicionismo, com a escravidão, com o machismo no século XIX, com forma de governo, são muitas questões aí que envolvem a vida e as ações de Dona Isabel. Então, para a pesquisa historiográfica, realmente torna claramente ela uma personagem importante e fundamental de ser estudada. Não ela pessoalmente, simplesmente a sua biografia pessoal ou política, mas tudo que girou ao redor dela, ao menos no que diz respeito a esse plano de Terceiro Reinado, que muitos consideram que começou, né, quando ela assumiu a Terceira Regência, embora Dom Pedro II tenha voltado depois e assumido, e quando a República foi proclamada, ela não era a princesa regente, porque Dom Pedro II já tinha voltado e estava trabalhando como imperador. Então, tudo isso forma aí uma teia de acontecimentos que tornam realmente a trajetória dela muito importante para a compreensão da história do Brasil, e especialmente daquele momento de transição no final do século XIX para o XX, e, no caso do Brasil, uma mudança de regime
o exílio da família, o exílio mais longo até hoje da história do Brasil. Então, é basicamente isso que eu queria deixar aqui nesse vídeo, tá? A ação política da princesa Isabel tem alguma relação com a proclamação da República, a ser estudada e aprofundada, para que a gente saiba qual é, mas este 15 de novembro que está chegando tem uma relação próxima com esse 14 de novembro, que é a morte de Dona Isabel, tantos anos depois da proclamação da República. Então, essas datas coladas aí nesse ano, no centenário da morte, mostram aí uma simbologia interessante, um momento muito oportuno para a gente estudar, retomar um pouco os estudos sobre a Isabel, que ficaram um pouco esquecidos aí no geral, né? Mas você pode ir no livro também, todo mundo que escreveu sobre a Isabel está aqui resenhado, explicado pelo Bruno, então isso também é interessante. Então é isso. Politicamente, a Isabel atuou para que o terceiro reinado fosse um fato. Ela titulou com títulos nobiliárquicos pessoas que faziam parte da sua rede de apoio para um terceiro reinado. Politicamente agiu para que a escravidão acabasse. E no exílio seguiu vivendo muito próximo de pessoas que formavam uma espécie de pequena corte da imperatriz, depois que Dom Pedro II morreu em 91, uma corte ao redor de quem ela chamava de Imperatriz Dona Isabel I do Brasil. Então, para muito além da imagem que nós temos de uma mulher carola que não tinha vocação política, ou que não queria nem saber disso, e realmente ela tinha muito, digamos assim, cansaço da política, mas a verdade é que tudo indicava que a função dela seria cada vez menos política, no sentido de que a monarquia no Brasil parecia estar enveredando para uma descentralização, embora tímida, embora com alguns problemas com o federalismo que não chegou a ser aprovado, não chegou a ser proposto, embora a teoria de que o federalismo realmente chegou a existir na prática, no Império, mas realmente a política não era muito do gosto dela, mas a função dela, e além da política, também uma questão a ser estudada no Brasil, pouco explorada, do que significa ser chefe de Estado numa monarquia, como foi a monarquia do Brasil. De qualquer forma, é isso. Eu queria convidar vocês para assistir a esse evento do Museu Imperial, e nos vemos lá, ou no próximo vídeo, dependendo de quando for, e se você vai realmente estar ou não neste evento. Esteja, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.